para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, verso 40 até o verso 56. 8, 40 a 42 e verso 49 a 56. Encontrou o texto aí na sua Bíblia? Pode acompanhar. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Verso 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. O destruidor do medo, repita comigo, o destruidor do medo. Jesus destrói os nossos medos. Pode se assentar. Quero destacar algumas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo para marcar a introdução desta mensagem. Ele disse: não temas, tão somente creia. Não chorem, ela não está morta, mas dorme. Menina, levante-se. E finalmente, Jesus ordenou que lhe dessem de comer. Palavras que saltam diante dos nossos olhos aqui, não é mesmo? Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você imagine essa situação comigo. Jairo, principal da sinagoga, líder da sinagoga judaica, homem influente na sociedade judaica, ele tinha empregados à sua disposição, ele mandava aqui, ali e acolá, era um homem endinheirado, ele podia fazer muitas coisas. Mas imagine essa outra situação comigo. Jairo está na sua casa, com a sua filha única de quase 12 anos, provavelmente tinha 11 anos e alguns meses, já quase 12 anos, e ele olhava para aquela sua filha cheio de expectativas, cheio de sonhos. Ele olhava para aquela garotinha e imaginava aquela menina estudando, se formando, casando-se e dando então sequência à sua descendência. Jairo tinha muitos sonhos, muitos planos para aquela sua única filha. Entretanto, o sonho de Jairo se torna em pesadelo. De repente vem a triste notícia que causa um impacto no coração de Jairo. A filha dele estava gravemente enferma e era uma doença incurável. Toda a montanha de dinheiro de Jairo não resolveria para nada, absolutamente nada. Ele não poderia trazer a cura para a sua filha. A doença era considerada incurável. Então Jairo descobre atônito que ele é incapaz de fazer qualquer coisa pela sua filha. Os parentes, os vizinhos, os amigos de Jairo não podem fazer nada por ele, não podem ajudá-lo. Há situações na nossa vida assim, não é? Que ninguém pode fazer nada por nós.
Você espera o auxílio, a ajuda de um parente e há um silêncio. O amigo, o vizinho não consegue ajudar, o patrão não consegue ajudar, o esposo não consegue ajudar, a esposa não ajuda, e é nesses momentos que nós ficamos sem saber o que fazer e que direção seguir. Mas Jairo, ele tinha ouvido falar de um homem chamado Jesus, que andava por ali fazendo o bem e destruindo as obras do diabo, libertando os oprimidos do diabo. E Jairo toma uma decisão, sendo ele um religioso, líder da sinagoga, ele deixa de lado a sua religiosidade e vai à procura daquele que podia libertar, curar e salvar. E ele procura Jesus. E ele leva algum tempo para chegar até o lugar onde Jesus se encontrava. E quando Jairo encontra-se com Jesus, ele começa a compartilhar com o Senhor Jesus Cristo o seu drama. Ele fala a respeito da sua filhinha, da enfermidade, mas quando ele está contando para Jesus o que estava acontecendo em sua casa, chega alguém e lhe diz: não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Que notícia impactante, não é mesmo? Não incomodes mais Jesus. A sua filha morreu, acabou, é o fim de tudo. Qualquer ser humano anteveria um futuro sombrio, terrível, a partir de uma notícia como essa, não é mesmo? Já pensou você, na sua casa, receber uma notícia como essa de que alguém da sua família acabou de falecer? Isso mexe, não é? E agora o que vai ser do meu futuro? Sem essa pessoa tão querida? Era uma tragédia familiar. A alegria da casa tinha acabado. Quem aqui é pai? Quem é mãe? Sabe quanta alegria uma criança traz dentro de casa, não é? Quem tem uma garotinha, um garotinho e vê saltitando, correndo o tempo todo, que alegria traz um filho, uma filha dentro de casa, não é mesmo? Mas quando se está ausente, experimenta-se aquela tristeza. A menina estava morta, era o fim. Entretanto, o texto nos informa que Jesus está presente e Jesus ouve aquela palavra. E quando Jesus está presente, meus irmãos, as coisas são diferentes. As coisas não acontecem como nós imaginamos, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece todas as coisas. Ele tem o poder para mudar toda e qualquer situação. E esta é a grande verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Jesus está presente em todas as nossas situações. Jesus está presente, Ele nos ouve, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece as nossas angústias e até mesmo sabe quando no nosso íntimo nós estamos desesperados, sem saber mais o que fazer, quando os nossos sonhos se tornam em pesadelo. Ele está presente, Ele vê. Sabe, à luz deste contexto, há 3 sugestões que eu quero trazer para você nesta palavra de Deus, que pode nos ajudar a termos êxito na nossa caminhada. Às vezes nós sentimos que a nossa caminhada é muito difícil, não é? Que caminhada difícil, quantas lutas, quantas pedras pelo caminho, quantas feridas. Como ter êxito na nossa caminhada?
E a primeira sugestão que a palavra de Deus nos apresenta aqui é olhar como Jesus olha. Repita comigo. Olhar como Jesus olha. Observe bem no verso 52, a Bíblia diz: enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Disse Jesus: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E esta não é uma maneira de Jesus suavizar a triste realidade da morte, dizendo, ela não está morta, mas dorme. Na verdade, Jesus estava olhando de uma maneira que as pessoas não estavam vendo. Jesus olha de maneira diferente. Jesus vê o que ninguém mais está vendo. Jesus estava olhando além das circunstâncias. Muitas vezes nós olhamos somente aquilo que está diante dos nossos olhos, só enxergamos aquilo que os nossos olhos podem ver, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vê além das circunstâncias, além dos problemas, além das dificuldades, Ele vê muito mais além. Jesus estava além da realidade do homem, Ele estava fitando algo que ninguém estava vendo. Por isso, a maneira como nós vemos as coisas é de suma importância para que tenhamos êxito na nossa vida cristã, para que sejamos pessoas bem-sucedidas na presença de Deus e dos homens também. A nossa visão é de suma importância. Como é importante ter uma visão e olhar para ela com os olhos da fé. Isso mesmo, olhar com os olhos da fé. Porque há pessoas que olham, mas olham e acham que é assim mesmo, não é? Não conseguem ver além daquilo que está diante de seus olhos. Jesus foi capaz de confundir a incredulidade daquelas pessoas que supunham que a morte era o fim de tudo. É interessante como que Jesus ele confundiu os incrédulos. Há muitas pessoas incrédulas em nossos dias, não é? Pessoas que não acreditam em mais nada, não acreditam na palavra de Deus, não acreditam no poder de Deus, pessoas que se tornaram como que anestesiadas diante dos problemas da vida e ficam até mesmo confusas. Portanto, a mensagem do Evangelho é uma mensagem diferente. Porque a mensagem do Evangelho, ela não fala de morte, sabia disso? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida, fala de vida. E trazendo isto para a nossa vida hoje, significa dizer, olha aqui para mim, não importa a tua luta, não importa a tua circunstância, não importa o teu problema, não importa a tua enfermidade, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode trazer vida na sua luta, vida na sua angústia, vida na sua aflição, vida na sua circunstância, porque a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, é uma palavra de vida e não de morte. Todos os dias nós estamos ouvindo palavras de morte e destruição, não é verdade? E nós acreditamos que o fim é trágico. Quantas pessoas que estão achando que já chegou o fim de tudo? Oh, meu Deus, agora vem uma nova onda aí. Não é o Macron, é o Omicron, não é? É Covid, é influenza, é isso, é aquilo. É problema econômico, é problema financeiro, meu Deus, e o que é que vai ser de nós agora? Daqui para frente é só miséria, é só destruição, é só morte. Acabou, é o fim de tudo. Deixe-me dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus.
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus usa uma pessoa de fé. Você tem fé no seu coração? Fé para fazer as coisas mudarem? Você consegue olhar para a vida, não como a maioria das pessoas estão olhando, mas olhar para a vida com os olhos de fé, olhar além das circunstâncias, olhar além dos seus problemas, olhar além das suas lutas, além das suas aflições? É preciso fé. A Bíblia diz que, de acordo com a vossa fé, vos sucederá. Vamos dizer juntos? De acordo com a vossa fé, vos sucederá. Nos acontecerá de acordo com a nossa fé. E a Bíblia também diz: aquilo que não provém de fé é pecado. Quer saber o que é pecado? Tudo aquilo que não provém de fé é pecado na minha vida, na sua vida. E nesse processo, a única coisa que você tem total controle é o quanto você pode confiar em Deus. Quanto que você confia em Deus? Qual é o grau da sua fé? A sua fé é uma fé firme? É uma fé inabalável no Senhor? É fácil nós cremos em Deus quando tudo está indo bem na nossa vida, não é? Quando você está empregado, quando você tem uns caraminguados lá na sua conta corrente que dá para pagar as suas despesas, suprir as suas necessidades, quando você tem saúde, quando você não tem desemprego, quando você não tem crises dentro da sua família, aí é muito fácil crer em Deus, não é? Mas quando surge a dificuldade, a aflição, onde é que você deposita a sua fé? Será que você fica assustado, assustada, temeroso com relação ao futuro? O Senhor Jesus Cristo, Ele destrói o medo. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de moderação e amor. Esse é o espírito que Deus nos tem dado. O amor lança fora o medo, a insegurança, o receio. Esta semana que passou, eu estava conversando com uma pessoa que ficou gravemente enferma, doente, e ela disse assim: pastor, eu senti muito medo. Eu falei: sentiu medo de quê? Eu senti medo de morrer. Há pessoas que sentem muito medo de morrer, não é verdade? E você sabe por que sentem medo de morrer? Porque eles não estão certos de qual será o seu destino eterno. Quando falta segurança de salvação, falta tudo. Se alguém não sabe para onde vai, diz a palavra de Deus, até hoje está em trevas. Então é preciso saber para onde você irá após a eternidade. Jesus nos ajuda a vencer o medo da morte, o medo das circunstâncias difíceis da vida. Os olhos de Jesus estão sempre além das circunstâncias. Então essa é a primeira orientação da palavra de Deus. Olhar como Jesus olha. E a segunda orientação é falar como Jesus fala. Repita comigo. Falar como Jesus fala. Vamos, diga. Falar como Jesus fala. Como é que Jesus falava? Como é que Jesus falou diante de uma situação de tragédia? No verso 50 diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, não temas, tão somente creia e ela será salva. Olha que palavra de Jesus. É uma palavra de vida, não é uma palavra de morte. Jesus abre a boca e libera uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra transformadora. A palavra de Jesus não é uma palavra de desânimo.
mas é uma palavra que traz vida. Jesus reduz a morte a um simples sono. Ele diz, ela não está morta, mas apenas dorme. Para Jesus, a morte é apenas como um sono. Não é a alma que dorme, mas é o corpo que dorme. A alma, ela viverá eternamente ou no céu ou no inferno, não é? Há uma eternidade para se viver. E o verso 53 diz que ao ouvir isso, as pessoas riram de Jesus. Como é que Jesus pode dizer que a menina não está morta, que apenas dorme? Será que ele não percebe que a menina está inerte, gelada, fria? Será que ele não percebe que a menina morreu? E eles riam de Jesus. Jesus ligou para a zombaria deles? Jesus deu importância ao que aquelas pessoas estavam falando? De maneira alguma. Porque os seus olhos estão vendo algo que o Pai vai fazer. Os seus olhos estão vendo a glória de Deus que estava prestes a se manifestar. Jesus estava vendo a ressurreição daquela menina. Ele estava vendo o que ninguém mais estava vendo ali. E agora, com a boca, ele determina para aquelas pessoas que ela não está morta, apenas dorme. Apenas dorme. E em seguida, Jesus pronuncia a palavra de poder. Menina, levante-se. Você pode imaginar isso? Por que ele não pegou naquela menina e a levantou? Ele disse, menina, levante-se. E aquela menina se levantou com as próprias mãos dela. Palavra de poder do Senhor Jesus Cristo aqui, trazendo isso para as nossas vidas, significa dizer que hoje nós estamos vendo muitas pessoas, e eu digo até mesmo muitos cristãos, proferindo palavras que não trazem nenhuma edificação, palavras que não trazem vida, palavras que trazem destruição. Não é verdade que hoje nós vemos muitas igrejas falando mais no diabo do que em Jesus? É ou não é verdade? Crentes que hoje andam de um lado para o outro e enxergando um demônio em cada esquina, um demônio embaixo de cada pedra, um demônio dentro de casa, um demônio ali e aqui. Tudo é o demônio. Desculpe, mas às vezes dá até dó do diabo, não é? Tudo é o diabo. E com isso, sabe o que essas pessoas estão fazendo? Superestimando o poder do diabo e se tornam inocentes úteis nas mãos do maligno, porque estão atribuindo ao inimigo coisas que muitas vezes não é o inimigo. O pneu do carro fura, é um demônio. O trânsito está congestionado, é o demônio. A pia entupiu, é o demônio. Não é isso que nós temos visto acontecer? Tem coisas que é o diabo, sim. Mas em algum momento, a palavra de Deus nos recomenda a ter medo do diabo? Muito pelo contrário. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repita comigo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é para desafiar, é para resistir. Se o ladrão quer entrar na sua casa e está forçando a porta, o que você vai fazer? Você vai resistir, não é? Vai fazer uma barricada, ele vai se cansar e vai embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é para ter medo. Então a palavra de Deus em lugar nenhum nos orienta a termos medo, mas sem hesitação
nós podemos dizer: eu não vou temer, eu creio somente. Não temas, crê somente. Eu não vou temer, eu creio somente. Até porque a palavra final de alguns tem sido: eu não vou conseguir isso. É muito difícil. Você não sabe, mas a luta é tremenda. Outras pessoas conseguem, mas eu não vou conseguir, é muito difícil, eu sou muito limitado, eu não consigo. Não é essa palavra que nós temos ouvido da boca de muitas pessoas? É difícil demais para mim, estamos numa luta tão grande, vivem se lamentando. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus ama você e Ele quer que você tenha uma visão diferente das coisas. Ele quer que você tenha vitória nas lutas. Ele quer que você vença os seus medos, sejam eles quais forem. A Bíblia diz que Deus o ama e deseja o seu crescimento. Ele quer que você cresça. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 3:17, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Repita comigo. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós somos livres, meus irmãos, irmãs, meus amigos, para fazer a vontade de Deus. Portanto, quando você abrir a sua boca, saiba que quando você abre a sua boca, você está lançando sementes. Sementes que podem germinar e produzir frutos. Pastor, de onde é que você está tirando isso, pastor? Gálatas capítulo 6, verso 7. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. O que é que você tem semeado? O que é que você tem plantado? Palavras de vida ou palavras de morte? Palavras de edificação ou palavras de destruição? Palavras de alento, de encorajamento ou palavras de desânimo? Há momentos em que eu tenho que dizer: Senhor, eu vou ser um semeador da tua palavra, vou semear vida. Vida onde há morte, vida onde há destruição. Porque quando a palavra é semeada, meus irmãos, as coisas se transformam, as coisas mudam. Uma terceira sugestão: fazer acontecer com as minhas mãos. Repita isso comigo. Fazer acontecer com as minhas mãos. Deus espera que você faça as coisas acontecer. Há coisas que só Deus pode fazer, mas há coisas que você pode fazer pelo poder de Deus. E Deus espera que você faça. O verso 55 diz: o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Que coisa interessante aqui. Jesus ordenou que ela se levantasse e em seguida ordenou que lhe desse de comer. Não parece esquisito isso? Por que que Jesus ordena que deem algo para aquela menina comer? Ela acabou de ressuscitar. Nesse detalhe, outra vez, ninguém percebia o que só Jesus estava percebendo. Algo que estava encoberto aos olhos de toda aquela multidão. Sempre que nós passamos por momentos difíceis na vida e as coisas acontecem de tal maneira que você vê o agir de Deus, quando acontece um milagre da parte de Deus, você fica tão feliz com aquele milagre, não é? Fala: nossa, Deus agiu, Deus mudou. Mas há uma tendência humana de ficar imaginando as coisas. E se a menina tivesse morrido? Que triste seria. Como é que ficariam os parentes?
E se eu tivesse perdido o meu emprego, o que seria da minha família? Mas isso não aconteceu. E se eu tivesse perdido a minha saúde? E se? Jesus sabia dessa tendência humana. Então Jesus manda fazer algo normal. Manda dar de comer àquela menina. Jesus queria cortar imediatamente essa tendência humana e por isso ele ordenou que a garota fosse alimentada, ou seja, comece uma nova vida. A tragédia que você imaginou que aconteceria não aconteceu. Deus livrou, Deus guardou, Deus salvou. Então comece uma nova vida, porque a morte não aconteceu. Vamos dizer juntos? Então comece uma nova vida, porque a morte não aconteceu. Por isso que é bom ser crente. A morte na nossa vida, ela já foi vencida. Por isso nós temos uma nova vida com Cristo. Uma vida diferente, uma vida que o mundo não entende. É uma vida onde nós temos aflições, mas há vida no meio das nossas aflições, não é? Isso nos torna pessoas felizes. É possível ser feliz no meio das lutas desta vida, nas agruras desta vida, como diz o autor sacro. Então, as minhas mãos podem determinar coisas tremendas em minha própria vida. Por isso, eu não vou esperar pela mão do meu irmão. Eu não vou esperar pela mão do meu parente. Eu não vou esperar pela mão do meu vizinho. Eu não vou esperar pela mão do meu amigo. Eu vou fazer as coisas acontecerem pelas minhas próprias mãos. Jesus ordenou que aquela menina se levantasse e ela se levantou com as suas próprias mãos. Você compreende isso? Não sei como que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua mente, no seu coração, mas há coisas que você tem que fazer com as suas próprias mãos. Não é autossuficiência, é dependência total de Deus. Mas não espere receber coisas de pessoas que elas não podem te dar, que só Deus pode dar. Não espere que as pessoas façam por você o que só Deus pode fazer, e Deus também tem te dado condições de fazer as coisas acontecerem na sua vida por sua graça, pelo seu poder. Então não fique com medo da vida, não fique com medo da morte. O pior não aconteceu. E o pior com Jesus Cristo nunca acontece. Com Jesus é sempre o melhor. Então faça acontecer com as suas mãos. Comece uma nova vida e tome a decisão de resoluções que precisam ser resolvidas. Há pessoas que vivem aí cheio de embaraços na vida, né? Probleminhas aqui e ali. Então tome a decisão de resolver coisas na sua vida que estão ali embaraçadas. Há coisas que só você pode fazer. Então haja. Na hora de buscar a Deus com determinação. Orar ao Senhor, clamar ao Senhor, contar para o Senhor Jesus o seu drama, o seu problema, a sua preocupação, mas na hora de agir também com muita determinação e coragem, tomando a iniciativa, amém? É isso que Deus espera de nós nesse tempo. Quando Jesus olha para você, Ele vê vida, Ele não vê morte, não. Jesus olha para você de forma diferente. Por isso, esse é um tempo para você se levantar e fazer um compromisso com Deus, de olhar com os olhos do Senhor Jesus além das circunstâncias. Fazer um compromisso com o Senhor, de falar como Jesus fala. E de agir com fé, com confiança na graça e na misericórdia de Deus.
Precisamos de pessoas assim em nossos dias. Enche os seus olhos com a mesma visão do Senhor. Levante-se com coragem, com determinação. Ao abrir os seus olhos espirituais, Jesus está dizendo para você: não temas, tão somente creia. Diga para a pessoa que está ao seu lado agora: não temas, tão somente creia. Creia. Então, agora você pode sair daqui nesta noite fazendo uma oração para o Senhor. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero fechar as portas do meu passado e eu quero olhar para frente e eu quero ver além das circunstâncias, Senhor. Eu quero falar de tal maneira que o teu nome seja glorificado. Eu quero semear vida no meio de destruição. Eu quero começar uma nova vida na tua presença, com iniciativas que venham a glorificar o teu santo nome. Isso você pode fazer a partir de hoje para a glória de Deus. Amém?